Olá pessoal, espero que estejam todos bem, que estejam aproveitando o nosso curso de raciocínio lógico, que estejam aprendendo essa matéria tão importante no mundo dos concursos públicos. Como vocês puderam perceber até o momento, não é uma disciplina difícil, mas é uma disciplina que exige memorização. E a melhor forma de memorizarmos uma disciplina é através da resolução de exercícios. E é isso que nós faremos agora. Uma bateria de exercícios sobre os temas vistos até o momento: proposições, conectivos e tabela verdade. Tudo bem, pessoal? Vamos começar. Galera, como é uma aula de resolução de exercícios dos temas que nós vimos até o momento, eu estou presumindo para a resolução desses exercícios que vocês já assistiram às aulas passadas. Ou seja, vocês já estão com o conhecimento teórico necessário para a resolução desses exercícios. Beleza? Professor, eu sou novo no canal. O primeiro vídeo que eu vou assistir é esse. Então, se você ainda não tem contato com o estudo do raciocínio lógico, eu sugiro a você que pause esse vídeo, que eu vou deixar um card para que você possa acompanhar o nosso curso desde o início. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos aos exercícios. Concurso da FINEP para o cargo de administrador de materiais e licitações. Acerca de proposições, considere as seguintes frases: os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. O que é o CT Amazônia? Preste atenção ao edital. Se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde-Amarelo. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens. Pessoal, então vamos lá. O que é uma proposição? É uma frase, uma sentença declarativa a qual nós podemos atribuir um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Quando nós olhamos para a frase número 1, percebam que não é obrigado a gente afirmar que essa frase é verdadeira ou que ela é falsa. Para que essa frase seja uma proposição, basta que a gente tenha a capacidade de atribuir um valor lógico a ela. E percebam, se nós conhecermos os fundos setoriais de ciência e tecnologia, nós temos a capacidade de afirmar se é verdadeiro ou falso que eles são instrumentos de financiamento de projetos. Ou seja, como diante dessa frase nós podemos dizer se ela é verdadeira ou falsa, nós estamos diante de uma proposição lógica. Tudo bem? Mas percebam que o item 2 e o item 3, eles não são proposições. Por quê, professor? Porque o item 2 é uma frase interrogativa e o item 3 é uma frase exclamativa. E frases exclamativas e interrogativas não são proposições lógicas. E a 4, professor? Se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados
recursos do Fundo Setorial Verde-Amarelo. Perfeitamente. É uma frase que, se nós conhecemos um projeto de cooperação universidade-empresa, nós temos a capacidade de dizer se é verdadeiro ou falso que esses projetos podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde-Amarelo. Então, das 4 frases, apenas 2 nós temos condições de dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Quais são essas frases? A frase 1 e a frase 4. É exatamente o que nos diz a alternativa A. É o gabarito do nosso exercício. Tudo bem, pessoal? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer exercício da resolução desta aula, podem deixar um comentário. E como eu sempre digo, nós teremos o maior prazer em respondê-lo, em tirar a sua dúvida. Beleza? Vamos resolver mais um exercício. Concurso do Banco do Brasil para o cargo de escriturário. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Então, vamos lá. Vamos analisar essas frases e verificarmos se de fato existem 3 proposições. Pessoal, vou deixar essa primeira frase aqui para a gente analisar depois. Tudo bem? Vamos começar por essa frase. A expressão x mais y é positivo. Percebam que nós temos uma sentença aberta. Sentença aberta não é proposição. O valor de raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Ora, nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E 2 mais 3 é igual a 5. Então, percebam que essa frase ela é falsa. Se nós conseguimos atribuir um valor lógico, como sendo verdadeiro ou falso, a frase é uma proposição. Tudo bem? Quarta frase. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Com certeza, pessoal. Muito mais do que 10 gols. É uma frase verdadeira. Opa, outra proposição. O que é isto? Frase interrogativa. Frase interrogativa não é proposição lógica. Tudo bem? Até o momento, nós temos 2 frases como sendo proposições. E essa daqui, professor, que você deixou por último. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Galera, frases dessa natureza são chamadas de paradoxos. O que é isso, professor? Um paradoxo? Um paradoxo, pessoal, é uma declaração. Uma declaração que aparentemente é verdadeira, mas que nos leva a uma contradição lógica. Imaginem a seguinte situação: uma pessoa volta no tempo e mata, no passado, aquele que seria o seu pai no futuro. Ora, se o pai foi morto ainda criança, então a pessoa que cometeu o crime não poderia ter nascido. Mas se ela não tivesse nascido, quem teria cometido o crime contra o pai? Percebam que quando nós lemos um paradoxo, a impressão que nós temos é que estamos andando em círculos. Nós não conseguimos fechar o raciocínio. Nós não conseguimos tirar uma conclusão. Se nós não conseguimos tirar uma conclusão,
sobre determinada informação, nós não conseguimos dizer se ela é verdadeira ou falsa, pessoal. Se nós não podemos dizer que uma frase é verdadeira ou falsa, essa frase não pode ser proposição lógica. Em resumo, um paradoxo não pode ser uma proposição lógica. Essa é a informação que eu quero que vocês guardem. Tudo bem? Voltando para o exercício. Já que um paradoxo não pode ser uma proposição lógica, nas frases que o exercício nos trouxe, nós não temos exatamente 3 proposições. Nós temos apenas 2. A frase 3 e a frase 4. Ou seja, pessoal, esse exercício está errado. Tudo bem? Próximo exercício. Secretaria Estadual de Administração do Estado de Goiás, para o cargo de analista ambiental. O total de conectivos da proposição composta. Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada se e somente se houve provas contundentes e o órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou sem recorrer. Pessoal, quais são os conectivos lógicos que nós conseguimos encontrar nessa proposição? Percebam que nós temos a condicional se então, a bicondicional se somente se, a conjunção e a disjunção ou. Ou seja, nós temos 4 conectivos lógicos nessa proposição composta. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? A letra B, de questão boa. Questão boa é pontuação garantida na nossa prova. Beleza? Concurso da Prefeitura de Cuiabá, no Mato Grosso, para o cargo de enfermeiro. Admitindo-se que as proposições P e Q são verdadeiras, a única alternativa em que os conectivos lógicos implicam uma composição falsa de P e Q é. Pessoal, quem é que nós podemos recorrer para resolver esse exercício? A nossa tão amada e querida tabela verdade. Quando nós olhamos para a tabela verdade, nós percebemos que só existe um conectivo lógico em que as 2 proposições são verdadeiras e ele é falso. Qual é esse conectivo, pessoal? A disjunção exclusiva. A letra C, de como é fácil raciocínio lógico. Resolvemos a questão sem dificuldade alguma, só com o auxílio da tabela verdade. Tudo bem? Tranquilo, né? Quinto exercício. Concurso do Cefet de Minas Gerais para o cargo de assistente em administração. Na afirmação gosto de pão ou de carne, o uso do conectivo ou indica. Professor, eu sempre fico na dúvida. Quando eu vejo esse ou, se ele é disjunção ou disjunção exclusiva. Galera, não tem mistério. Vejam só, na disjunção, nós só temos uma palavra ou. Na disjunção exclusiva,
nós temos duas palavras ou. Essa é a principal diferença entre a disjunção e a disjunção exclusiva. Mas, além da diferença na quantidade de palavras ou, essas disjunções também possuem diferenças semânticas, ou seja, possuem sentidos diferentes. Quando nós olhamos para essa proposição, compraremos o carro ou construiremos a casa, possa ser que essas pessoas comprem somente o carro. Possa ser que essas pessoas construam somente a casa. Mas nada impede que essas pessoas comprem o carro e construam também a casa. O sentido é totalmente diferente do sentido da disjunção exclusiva. Nessa disjunção, as situações são excludentes. Ou essas pessoas vão comprar o carro, ou essas pessoas vão construir a casa. Mas elas não poderão, ao mesmo tempo, comprar o carro e construir a casa. Por isso que a disjunção também pode ser chamada de disjunção inclusiva. Porque possa ser que eu tenha uma situação ou outra, mas nada impede que nós tenhamos as duas situações juntas. Tudo bem, pessoal? Ficou claro a diferença entre disjunção e disjunção exclusiva? Ah, professor, agora eu entendi. Ótimo. Vamos ver como fica fácil o exercício, entendendo os conceitos, as diferenças entre essas disjunções. Na frase gosto de pão ou de carne, percebam que nós só temos uma palavra ou. Então, estamos diante da disjunção ou disjunção inclusiva. Com isso, nós já conseguimos eliminar três alternativas: a letra A, a letra B e a letra C. Ou vai ser a letra D, ou vai ser a letra E. O uso desse conectivo indica inclusão e, por isso, significa que a pessoa gosta, com certeza, tanto de pão quanto de carne. Não, pessoal, nós acabamos de ver. Possa ser que essa pessoa goste somente de pão, possa ser que ela goste somente de carne, mas nada impede que ela goste dos dois. Mas nós não podemos afirmar com certeza que ela gosta dos dois. Existe a possibilidade de que ela goste. Então a letra D também está errada. Olhem a letra E. Inclusão. Esse ou indica inclusão, significando que a pessoa pode gostar só de pão, só de carne, ou pode gostar dos dois ao mesmo tempo. Olha só como essa alternativa diz exatamente o que acabamos de ver sobre as disjunções. É o gabarito do nosso exercício. Beleza, galera? Questão número 6.
Conselho Regional de Medicina Veterinária, Estado de Roraima, para o cargo de assistente administrativo. Sejam dadas as proposições R e S. O cavalo está agitado. O cavalo está com medo. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente. Para a linguagem escrita, pessoal. Considerando uma proposição com conectivo do tipo conjunção. Se nós temos uma conjunção entre as proposições R e S, nós temos o conectivo lógico I. A proposição R, o exercício nos trouxe. O cavalo está agitado. A proposição S, o exercício nos disse que o cavalo está com medo. Então, qual é a linguagem corrente da conjunção entre R e S? O cavalo está agitado e o cavalo está com medo. É exatamente o que afirma a letra A. Professor, é só isso? É só isso, pessoal. Como eu sempre digo a vocês, raciocínio lógico não é difícil. No final do nosso curso, vocês verão. Vocês estarão resolvendo provas de concursos públicos sem dificuldades. Vamos resolver um exercício muito interessante que caiu no concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. A Polícia Militar do Estado da Bahia, no concurso para o cargo de soldado de polícia, cobrou uma questão muito interessante. Vamos lá. Observe as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. Proposição P. Ana é engenheira. Proposição Q. Bianca é arquiteta. Considere que Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta. E assinale a alternativa correta. Pessoal, vejam só. Na aula de conectivos, nós estudamos a condicional. Nós vimos que todos os conectivos possuem uma linguagem lógica, uma linguagem formal. E nós vimos também que os conectivos lógicos possuem uma forma de leitura específica. Ou seja, a forma que nós lemos os conectivos. A condicional possui a sua linguagem lógica dessa forma. Proposição P, uma seta no sentido da esquerda para a direita, e a proposição Q. A condicional pode ser lida de várias formas. A mais tradicional é se P, então Q. Mas nós podemos ter também se P, Q, ou seja, omitindo a palavra então. Uma forma muito comum de lermos a condicional é a forma P implica que. Essas outras três formas não são muito usuais, mas é aí onde mora o perigo. As bancas examinadoras também cobram essas formas de leitura.
E é isso que nós vamos ver agora. Quando nós olhamos para a condicional entre P e Q, uma forma de lermos essa proposição é dizer P é suficiente para Q. Nós podemos também ler essa proposição como sendo Q é necessária para P. E ainda P somente se Q. Todas essas formas de ler são sinônimas. São formas de se enunciar a condicional entre as proposições P e Q. Gravem essas informações. Tudo bem, pessoal? Entendido isso daqui, vamos voltar para o nosso exercício. Quando analisamos o nosso exercício e recorremos à tabela que nós acabamos de ver, nós percebemos que a proposição Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta, trata-se de uma condicional entre as proposições P e Q. E por essa tabela, nós percebemos que essa condicional entre P e Q, que o exercício enunciou como sendo P somente se Q, pode ser lida sem problema algum, como sendo P é suficiente para Q. Ou seja, a proposição Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta pode ser pronunciada como sendo Ana ser engenheira é condição suficiente para Bianca ser arquiteta. É exatamente o que diz a letra B de questão bonita, pessoal. Uma questão muito interessante, cobrada nesse concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Concurso da FUNED de Minas Gerais para o cargo de técnico em saúde. Sejam as proposições P. Carlos joga bola. Q. João é esportista. E R. Maria joga vôlei. Uma escrita simbólica correta da proposição composta. Carlos joga bola ou Maria não joga vôlei é condição necessária e suficiente para que João seja esportiva. Então vamos lá, pessoal. Vejam só. No estudo dos conectivos lógicos, nós estudamos a bicondicional. Nós vimos que a bicondicional possui como linguagem lógica duas proposições unidas, conectadas por esse símbolo, por essa seta de sentido duplo. Nós vimos que a bicondicional pode ser lida como sendo P se e somente se Q. Mas existem outras formas que nós podemos ler a bicondicional. São formas equivalentes.
sinônimas. P, se e só se que. P é necessária e suficiente para que. Mas nós podemos também ler sem problema algum que é necessária e suficiente para P. Então, sabendo dessas formas de leitura da bicondicional, fica fácil da gente resolver o nosso exercício. Quando olhamos para a proposição Carlos joga bola ou Maria não joga vôlei, é condição necessária e suficiente para que João seja esportista, nós podemos observar a disjunção, a bicondicional. Carlos joga bola é a proposição P. Maria não joga vôlei é a negação da proposição R. E João ser esportista é a proposição Q. Percebam que quando nós fazemos a distribuição dos símbolos, das proposições e dos conectivos, nós já conseguimos eliminar duas alternativas. A alternativa A e a alternativa B. A letra C e a letra D pode causar alguma dúvida. Para que essa dúvida seja solucionada, basta a gente se lembrar da ordem de prevalência dos conectivos lógicos. Se nós temos uma disjunção e uma bicondicional, primeiro nós resolvemos a disjunção, galera. Percebam que essa simbologia escrita é exatamente o que traz a letra C, de como é bom estudar raciocínio lógico. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo os exercícios? Se ficar com dúvida, galera, pode deixar um comentário. Nós estamos aqui para somar, para juntos construirmos o conhecimento. Tudo bem? Próximo exercício.